Não é questão de ser fácil, é questão de se esforçar. Fácil não é para ninguém, mas temos que começar. Começa aí, né, se vestindo, colocando sapato, e aí a gente vai em frente, vai à luta, porque não é fácil para ninguém. Mas enfim, tem que ter o começo, vamos lá. No começo não é fácil, mas a gente vai tentando, se adaptando, né, à rotina que nos faz bem, que nos traz saúde e paz, porque isso é importante. Aí, né, as coisas vão melhorando, as coisas vão fluindo e a gente vai, continua na luta, porque nunca foi fácil para ninguém, apenas as pessoas, elas se esforçam e conseguem chegar nos seus objetivos, mais qualidade de vida, mais saúde, isso é o que importa, gente. E aí, né, quero agradecer a quem ficou até aqui e tchau!